Capítulo 1. Seu cristianismo e sua igreja. Às vezes, ministérios em campos universitários pedem-me para que eu fale aos seus estudantes. Em diversas ocasiões, tenho começado assim minhas considerações. Se você confessa ser um cristão e não é membro de uma igreja que frequenta com regularidade, preocupa-me o fato de que você pode estar indo para o inferno. Certamente esse é o tipo de afirmação que atrai a atenção deles. Ora, estou procurando causar uma reação chocante? Acho que não. Estou tentando amedrontá-los para que se tornem membros da igreja? Não, de modo algum. Estou dizendo que unir-se a uma igreja faz de alguém um cristão? Certamente não. Jogue fora e despreze qualquer livro ou pregador que diz isso. Então, por que começo com esse tipo de advertência? Porque desejo que eles percebam a importância e a necessidade de uma igreja local saudável na vida cristã e comecem a compartilhar a paixão pela igreja que caracteriza tanto a Cristo como os seus seguidores. No Ocidente e em outros lugares, muitos cristãos tendem hoje a ver o seu cristianismo como um relacionamento pessoal com Deus, e não mais do que isso. Eles sabem que esse relacionamento pessoal tem implicações na maneira como devem viver. Contudo, inquieta-me o fato de que muitos cristãos não compreendem como este relacionamento primordial com Deus necessita de inúmeros relacionamentos pessoais secundários. Os relacionamentos que Cristo estabeleceu entre nós, o seu corpo e a igreja. Deus não deseja que esses relacionamentos sejam escolhidos de conformidade com nossos caprichos entre os muitos cristãos que estão lá fora. Ele quer estabelecer-nos em um relacionamento com o corpo de pessoas de carne e osso que pisarão em nossos calos. Por que me preocupo com o fato de que, se você confessar ser um cristão, mas não é membro firme de uma igreja local que frequenta, pode estar indo para o inferno? Pense comigo no significado de ser cristão. O que é ser um cristão? Um cristão é alguém que, antes e acima de tudo, foi perdoado pelo seu pecado e reconciliado com Deus, o Pai, por meio de Cristo Jesus. Isso acontece quando a pessoa se arrepende de seus pecados e coloca sua fé na vida perfeita, na morte substitutiva e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, um cristão é alguém que se esgotou a si próprio e todos os seus recursos morais. Reconheceu que, em desafio à lei de Deus, havia dedicado sua adoração e amor às coisas e não a Deus. Coisas como profissão, a família, aquilo que o dinheiro pode comprar, a opinião das pessoas, a honra de sua família e da comunidade, o favor dos falsos deuses, de outras religiões, os espíritos deste mundo, ou mesmo as coisas boas que as pessoas podem fazer. Também reconheceu que estes ídolos são senhores duplamente condenatórios. Seus apetites nunca são satisfeitos nessa vida e provoca a ira de Deus na vida por vir. Uma morte e um julgamento dos quais o cristão experimenta um pouco nas infelicidades deste mundo. Portanto, um cristão sabe que se tiver de morrer hoje à noite e comparecer diante de Deus, e ele lhe disser: por que devo permitir que você entre na minha presença? O cristão dirá: Senhor, não deves me deixar entrar. Tenho pecado contra ti e tenho para contigo uma dívida que sou incapaz de pagar. No entanto, ele não pararia aí. Continuaria: mas por causa das tuas grandes promessas e misericórdia, confio no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado como substituto por mim e pagou o meu débito moral, satisfazendo as tuas exigências santas e justas e removendo a tua ira contra o meu pecado. Com base na garantia de ser declarado justo em Cristo, o cristão é alguém que descobriu o começo da liberdade da escravidão do pecado.
Os ídolos e outros deuses nunca podiam ser satisfeitos e seus apetites plenamente atendidos. Mas a satisfação de Deus quanto à obra de Cristo implica que uma pessoa comprada da condenação por meio da obra de Cristo agora é livre. Pela primeira vez, o cristão é livre para virar as suas costas ao pecado, não para substituí-lo servilmente com outro pecado, e sim com o desejo pelo próprio Cristo e pela norma de Cristo para a sua vinda. Este desejo é outorgado pelo Espírito Santo. Adão tentou remover Deus do trono e tornar-se divino. O cristão, porém, se regozija no fato de que Cristo está no trono. Medita na vida perfeita de submissão de Jesus à vontade e à palavra do Pai. Procura ser semelhante ao seu Salvador. O cristão é, primeiramente, alguém que em Cristo foi reconciliado com Deus. Cristo satisfez a ira de Deus e o cristão é agora declarado justo diante dele, chamado a uma vida de retidão e vive na esperança de um dia estar diante da sua majestade no céu. E isso não é tudo. Em segundo lugar, o cristão é alguém que, pela virtude da sua reconciliação com Deus, foi reconciliado com o povo de Deus. Você lembra da primeira história narrada na Bíblia depois da queda de Adão e Eva e sua expulsão do jardim? É a história do primeiro ser humano sendo assassinado por outro. Caim matando Abel. Se o ato de tentar remover Deus do trono é, em si mesmo, uma tentativa de colocarmos a nós mesmos ali, então certamente deixaremos que o outro ser humano ocupe esse lugar. Não lhe daremos nenhuma chance. A atitude de Adão em quebrar a comunhão com Deus resultou no rompimento imediato da comunhão entre os seres humanos. Todos vivem para si mesmos. Não deve nos surpreender o fato de que Jesus disse: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Os 2 mandamentos andam juntos, e o primeiro produz o segundo, e este comprova o primeiro. Ser reconciliado com Deus por meio de Cristo significa ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Após descrever, na primeira metade de Efésios, a grande salvação de Deus nos deu Cristo Jesus. Paulo passou a descrever, na segunda metade da epístola, o que esta grande salvação significa nos relacionamentos entre judeus e gentios, e, por extensão, entre todos os que estão em Cristo. Ele escreveu: porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, para que dos 2 criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios, capítulo 2, versículo do 14 ao 16. Todos os que pertencem a Deus são concidadãos e membros da família de Deus. Versículo 19. Estamos unidos em Cristo, no santuário dedicado ao Senhor. Versículo 21. Essas são apenas algumas analogias dentre as quais podemos escolher. Talvez o meditar na analogia de uma família nos ajude a perceber que estar reconciliado com Deus também significa estar reconciliado com seu povo. Se você é um órfão, não adota os pais. Antes, são eles que o adotam. Se os seus pais adotivos se chamam Oliveira, agora o seu jantar é sempre junto aos pais e irmãos da família Oliveira. À noite, você compartilha uma cama com seus irmãos da família Oliveira. Quando na escola o professor faz chamada e diz: Oliveira, você levanta a mão, como o fazia o seu irmão mais velho e como fará a sua irmã mais nova. E faz isso não porque decidiu cumprir o papel de uma oliveira, e sim porque um dia alguém foi ao orfanato e disse: você será uma oliveira. Naquele dia, você se tornou filho de alguém
irmão de outro. Bem, o seu nome não é Oliveira, e sim cristão, designado de acordo com o nome daquele por meio de quem você foi adotado, Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Agora você faz parte da família de Deus, tanto o que santifica como os que estão santificados. Todos vêm de um. Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Esta não é uma família disfuncional, cujos membros não conhecem um ao outro. É uma comunhão. Quando Deus o chamou comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ele também o chamou a comunhão de toda a família. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. E não é uma comunhão formal e requintada. É um corpo que se mantém unido por meio de nossas decisões individuais, mas também por algo que está muito além das decisões humanas: a obra e a pessoa de Cristo. Se você dissesse, não faço parte da família, isso seria tão insensato como se arrancasse a sua própria mão ou nariz. Conforme Paulo disse aos cristãos de Corinto, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Em resumo, é impossível respondermos à pergunta: o que é um cristão? Sem entrarmos numa conversa sobre a igreja. É impossível, pelo menos de acordo com a Bíblia. E não somente isso. Se não acabarmos falando sobre a igreja, é difícil nos mantermos fiéis a qualquer das metáforas referente a ela, porque no Novo Testamento usa tantas. Uma família, uma comunhão, um corpo, uma noiva, um povo, um templo, uma senhora e seus filhos. E o Novo Testamento nunca retrata o cristão como alguém que existe fora da comunhão da igreja por muito tempo. A igreja não é realmente um lugar, é um povo, o povo de Deus em Cristo. Quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local tão somente, porque isso é um hábito que contribui à maturidade espiritual. Ele se une a uma igreja local porque isso é a extensão daquilo em que Cristo o tornou, um membro de seu corpo. Estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos. Contudo, essa união universal precisa ter uma exigência viva e atuante em uma igreja local. Contudo, essa união universal precisa ter uma existência viva e atuante em uma igreja local. Às vezes, os teólogos se referem à distinção entre a igreja universal, que são todos os cristãos de todos os lugares em toda a história, e a igreja local, que são todas as pessoas que se reúnem em um lugar específico para ouvir a palavra pregada, praticar o batismo e celebrar a ceia do Senhor. Há exceção de algumas referências à igreja universal, tal como Mateus capítulo 16, versículo 18, e grande parte de Efésios. Em sua maioria, o Novo Testamento apresenta referências à igreja local, como nestas palavras de Paulo: a igreja de Deus que está em Corinto, as igrejas da Galácia. O que afirmamos em seguida é menos intenso, mas importante. O relacionamento entre a nossa membresia universal e a nossa membresia da igreja local é um pouco semelhante ao relacionamento entre a justiça que Deus nos outorga mediante a fé e a prática da justiça em nossa vida diária. Quando, pela fé, nos tornamos cristãos, Deus nos declara justos, mas também somos chamados a praticar a justiça. Uma pessoa que continua a viver alegremente na injustiça faz-nos duvidar se ela realmente possui a justiça de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 14. Tiago, capítulo 2, versículo do 14 ao 15. Esse princípio também se aplica àqueles que recusam a comprometer-se com uma igreja local. Comprometer-se com uma igreja local
é um resultado natural. Confirma aquilo que Cristo fez. Se você não tem qualquer interesse em se comprometer verdadeiramente com um grupo de cristãos em que ensinam a Bíblia e creem no Evangelho, deve perguntar-se a si mesmo: de fato, pertence ao corpo de Cristo? Ouça com atenção o escritor da Epístola aos Hebreus. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 27. Se a nossa condição diante de Deus é de fato autêntica, isso se transportará às nossas decisões diárias, ainda que o processo seja lento e cheio de passos errados. Deus realmente muda o seu povo. Isso não é maravilhoso? Portanto, amigo, não seja complacente com uma ideia vaga de que você possui a justiça de Cristo, se não está guiando uma vida de retidão. De modo semelhante, por favor, não se deixe enganar com um conceito vago sobre a Igreja Universal, se você não está buscando esse tipo de vida em uma igreja local. Exceto em raras circunstâncias, um verdadeiro cristão edifica sua vida na vida de outros por meio da comunhão de uma igreja local. Ele sabe que ainda não chegou lá, ainda é um ser caído e necessita de responsabilidade e da instrução daquele corpo de pessoas chamado igreja. E essas pessoas necessitam dele. Quando nos reunimos para adorar a Deus, exercitar o amor e a prática das boas obras um para com os outros, demonstramos na vida real o fato de que Deus nos reconciliou consigo mesmo, uns com os outros. Demonstramos ao mundo que fomos mudados, não primariamente porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, damos o dízimo de nosso salário e ouvimos estações de rádio evangélicas, e sim porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. Você e eu não podemos demonstrar amor, alegria, paciência, paz ou bondade vivendo isoladamente. Ora, demonstramos essas virtudes quando as pessoas com as quais nos comprometemos dão boas razões para que não as amemos e, apesar disso, nós as amamos. Você entende? É exatamente ali, é no meio de um grupo de pecadores que se comprometeram a amar uns aos outros, que o evangelho é demonstrado. A igreja dá uma apresentação visual do evangelho quando perdoamos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Quando nos comprometemos uns com os outros, como Cristo se comprometeu conosco. E quando entregamos nossas vidas uns pelos outros, como Cristo entregou a sua vida por nós. Juntos podemos demonstrar o evangelho de um modo que não podemos fazê-lo sozinhos. Muitas vezes ouço cristãos falando a respeito de diferentes dons espirituais. Mas pergunto-me com que referência eles consideram o fato de que Deus lhes deu tantos dons exatamente para serem usados em relação aos pecados de outros cristãos na igreja. O meu pecado dá oportunidade de exercer os seus dons. Portanto, una um grupo de homens e de mulheres, jovens e idosos, negros e brancos, africanos e asiáticos, pobres, ricos, iletrados e instruídos, com todos os seus diversos talentos, dons e capacidades. Assegure-se de que todos eles reconhecem que são pecadores, fracos e salvos tão somente pela graça.
O que são essas coisas? Os ingredientes essenciais para formar uma igreja. Se o alvo é amar todos os cristãos, permita-me sugerir que você trabalhe para atingi-lo primeiramente por comprometer-se com um grupo concreto de verdadeiros cristãos, com todas as suas tolices e fraquezas. Comprometa-se com eles por 80 anos, apesar de todas as dificuldades. Depois, procure-me e conversaremos sobre o seu processo no amar todos os cristãos em todos os lugares. Então, quem é responsável por pensar sobre o que deveria ser aquele juntamento de pessoas chamado igreja? Os pastores? Os líderes da igreja? Com toda certeza. Todos os outros cristãos? Sem dúvida. Ser um verdadeiro cristão significa preocupar-se com a vida e saúde do corpo de Cristo, a igreja. Significa preocupar-se com o que a igreja é e o que ela deveria ser, porque você é um cristão e pertence à igreja. De fato, nos interessamos pela igreja porque ela é o próprio corpo do nosso Salvador. Você já notou as palavras que Jesus usou para dirigir-se a Paulo? Que em breve seria chamado Paulo, o perseguidor dos cristãos, quando o confrontou na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. Jesus se identifica tão intimamente com a sua igreja que se refere a ela como a si mesmo. Você se identifica com aqueles com os quais o Salvador se identifica? Seu coração compartilha das afeições do coração do Salvador? Há pouco tempo, recebi uma carta de um pastor que expressou seu desejo de que os seus membros de sua igreja soubessem o que deve ser uma igreja. Este homem humilde deseja uma igreja que o ajude a sentir-se responsável por ela, enquanto a liderança em direção à graça e à piedade. Este pastor entende o padrão do Novo Testamento. Compreende que um dia Deus o chamará a prestar contas da maneira como pastoreou a sua igreja. E como um pastor fiel, ele deseja que todos os seus membros de seu rebanho saibam que um dia também serão chamados a prestar contas de como amaram uns aos outros, bem como ele. Deus perguntará a cada um de seus membros: você se alegrava com os outros membros do corpo quando eles estavam alegres? Chorou com os que choravam? Tratou os fracos como membros indispensáveis, com honra especial, aqueles que muito achavam menos dignos de honra? Prestou honra dobrada àquele que o liderava e o ensinava? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22 ao 26. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Cristão, você está preparado para o dia em que Deus o chamará a prestar contas da maneira como amou e serviu a família da igreja, incluindo seus líderes? Sabe o que Deus afirma a respeito da natureza da igreja? E, pastor, você tem preparado o seu rebanho para a prestação de contas, ensinando-lhes o que a igreja deve ser? Você lhes tem ensinado que serão responsáveis por afirmarem ou não o ensino do Evangelho?